Bora lá, vamos fazer as contas aqui. Trey Hendrickson, Andy Madubuike, Travis Jones, Calais Campbell, Mike Green. Obviamente eu acho que eu devo estar esquecendo um ou outro nessa contagem, mas eu imagino que aqui já dê pra gente começar a considerar essa linha defensiva do Baltimore Ravens, né? Se você está espantado com um dos nomes que eu acabei de citar aqui, deixa eu contar uma coisa para você. Se você está chegando agora, se inscreve aí no canal, vamos aumentar o tamanho dessa nossa audiência, tá bom? Clica no sininho para ativar as notificações, porque aqui a gente não tem dia nem tem hora exatos para publicar vídeo, tendo alguma coisa, tendo alguma novidade para a gente falar. Nós soltamos o vídeo, tá bom? Se você gostar do tema, se você gostar desse vídeo aqui, deixa o seu like aí para fortalecer, para o YouTube entender que você gostou desse conteúdo. Compartilha para a galera, obviamente, né? Redes sociais, WhatsApp, Telegram, Discord, sinal de fumaça, carta, qualquer coisa está servindo. E é claro, a caixa de comentários aí, ela não morde, comenta o que você acha da chegada de, veja só gente, Calais Campbell tá de volta ao Baltimore Ravens, depois aí de um hiato, se eu não me engano, 3 anos, se eu não estou errado, né? O jogador do Jackson, que foi revelado pelo Jacksonville Jaguars, esteve aí no período de 2020 a 2022 no Baltimore Ravens. Saiu, foi para o Arizona Cardinals, jogou um tempo no Miami Dolphins e está de volta aí para mais um ano no Baltimore Ravens. Um jogador imparável, um jogador que é uma força da natureza. E por que eu estou falando isso, gente? O Calais Campbell, ele já tem quase, isso se ele já não fez, na data que você está assistindo esse vídeo, 40 anos de idade. E não é como se fosse alguém que está num declínio muito acentuado da carreira. Eu convido você, inclusive, que está assistindo isso aqui, a olhar os stats dele no Miami Dolphins e ver como que esse cara tem produzido aí ao longo desse finalzinho aí de estrada do Calais Campbell. Eu não sei até quando que esse cara vai durar na liga, espero aí que dure bastante. É um cara que merece, inclusive, um título de Super Bowl, porque não só como atleta, mas como pessoa também. Se você conferir várias vezes, esse cara concorreu aí ao Walter Payton Man of the Year, né? O jogador aí que tem obras que impactam a comunidade. Então é um cara que aparenta ser um ser humano fantástico, é um atleta fantástico e talvez nesse momento você deve estar pensando assim, mas até aí, pô, o Aaron Rodgers tá aí até hoje, Tom Brady ficou aí por um bom tempo, quase foi até os 45, só que a gente precisa entender uma coisa que é o seguinte, é a capacidade do atleta suportar o esforço físico. No caso do quarterback, a NFL tem muita regra para proteger esse jogador que ele virou a estrela do espetáculo. É muito diferente um quarterback, por exemplo, dos anos 70, 80, o tipo de jogo ao qual ele era submetido ao que o quarterback de hoje em dia é submetido agora. Tem muita coisa para proteger ele. Antes, assim, o quarterback tomava pancada igual. Hoje não, ele já está bem mais protegido e tudo mais. Diferente de outros jogadores do futebol americano, defensive tackle, por exemplo. Vamos pensar, o cara tem que ser um mamute que vai aguentar pancada, que vai aguentar pressão do outro jogador que está na frente dele na linha ofensiva. Então, um cara que vai fazer muito mais esforço, é um cara que ele precisa ser muito mais atlético, muito mais veloz, principalmente se você é um cara que vai fazer pressão em cima do quarterback adversário. Então, aumenta muito a fisicalidade do jogo. O running back, inclusive, eu nem vou entrar no mérito, porque aí a gente poderia fazer toda uma análise sociológica de exploração do trabalho braçal. Eu vou deixar isso para outro momento, tá bom? Nós que eu tô falando o seguinte, é muito diferente os 40 anos de alguém que joga como quarterback de alguém que joga como linha defensiva. E aí você vê o Calais Campbell,
nessa altura do campeonato, nessa altura da carreira dele, jogando, produzindo os números que ele vem produzindo com quase 40 anos, é por isso que eu falo para vocês que o Calais Campbell é uma força da natureza, tá? E aí tem um outro detalhe, porque agora que eu levantei esse detalhe, também tem a galera que vai torcer o bico e fala, poxa vida, por que o Baltimore Ravens está investindo num cara tão velho desse jeito? Então, primeiro, de novo, olhem os números do Calais Campbell em Miami, tá? Que é o mais próximo que a gente tem aí de parâmetro para avaliar o cara. E segundo, Campbell ele não vem para ser o grande nome dessa defesa, dessa linha defensiva. Ele vem para ser um dos nomes dessa linha. Por isso que no começo do vídeo eu citei aquela galera toda e eu tô falando que agora dá pra gente começar o papo. Por quê? Tem uma coisa nos esportes, no futebol americano, é bem mais acentuado isso, talvez, pelo menos eu faço essa análise, de que o todo ele é muito maior do que a soma de suas partes. O que eu quero dizer com isso? Alguns vídeos atrás eu questionei, por exemplo, a aposta do Baltimore Ravens, a aposta do Eric De Costa no Trey Hendrickson e no Mike Green. Porque o Mike Green é um cara novo que ainda não chegou na NFL e, meu Deus, nossa, que assombro de defensor e tudo mais. E o Trey Hendrickson é alguém ali que já está ali nos seus finalmente da carreira. Porém, e eu acho que isso vai fazer sentido a hora que você começar a olhar para o elenco que está se formando, que o Trey Hendrickson pode talvez não estar ali na melhor fase da carreira dele. Melhor fase, inclusive, imagino que já passou. O Mike Green é alguém que ainda está se projetando dentro da NFL. Ele vai para o seu segundo ano agora. Tá? O Nnamdi Madubuike, que nós sabemos o nível de talento dele, só que é um cara que vem de uma lesão muito séria, ficou aí uma temporada inteira parado e tudo mais. É até um milagre, né? É até louvável que ele volte para os campos depois da gravidade da lesão dele. E espero que ele não tenha desaprendido a jogar futebol americano. É assim que nós esperamos. Mas se nós olharmos talentos individuais, a gente vai observar as potencialidades e as limitações. Só que na hora que nós somamos tudo isso e o Calais Campbell adicionado nessa equação, né, ele vai ser um fator muito importante aí. Na hora que a gente adiciona tudo isso, e a gente lembra que muitas vezes quando você tem um cara muito bom ali do seu lado, ele puxa suas potencialidades para cima. E aí você percebe que, pô, esse cara aqui, ele tinha um padrão, ele tinha um teto, mas jogando do lado desse outro cara, ele consegue, muitas vezes, o cara que está do lado puxar o companheiro dele mais para cima e o companheiro dele consegue render mais. E por isso que eu falo, o todo é muito maior do que a soma de suas partes. Então essa linha defensiva, em sua totalidade, com os nomes que temos agora, ela parece ser muito mais interessante do que quando a gente simplesmente olha as peças individuais. E com a experiência, com a capacidade de produção do Calais Campbell e inclusive com essa nova forma de jogar que vem aí do staff do Baltimore Ravens, essa linha defensiva começa a dar um pouco de esperança de que ela vá dar trabalho. Óbvio, é apenas uma projeção, é uma aposta que eu estou fazendo aqui baseado no que eu estou vendo. E obviamente no que a defesa do Baltimore Ravens é capaz de fazer. Lembre-se que a gente tem ali uma secundária que tem um jogador que ele pode ser muito versátil, ainda pode adicionar valor à linha defensiva. Então parece que tem muitas coisas boas vindas aí. E quer ver um exemplo disso na própria defesa
do Baltimore Ravens de alguns tempos atrás, vamos lembrar da dupla Roquan Smith e Patrick Queen? O que fazia essa dupla ser boa? O Patrick Queen, quando colocado ali para liderar o miolo da defesa, né? Ali como linebacker, ele não fazia muita coisa. Por quê? Ele tinha ali uma certa limitação de leitura de jogo. Ele não tinha uma velocidade de processamento assim, tão boa. Mas aí ele foi colocado ao lado de caras que já eram experimentados, que eram muito bons. Ou se a gente considerar o Roquan Smith, que é um cara muito bom e que precisa agora mostrar ainda que é um cara muito bom. Mas quando os dois estavam juntos, o Roquan Smith, ele era, assim, uma baita adição no Baltimore Ravens. No Chicago Bears, esse cara era praticamente imparável. Quando veio para o Baltimore Ravens, ele assumindo a posição do cara que ia ler a configuração do ataque, que ia passar as instruções, ele ia colocar o Patrick Queen na posição de, cara, está acontecendo isso, o ataque vai vir assim, foca nisso, nisso, aquilo. O Patrick Queen estava livre para fazer o que ele sabia fazer, que é ter velocidade e conseguir parar o cara que estava com a bola. Porque o Patrick Queen, quando ele acerta a leitura, ele era praticamente um míssil. Então você ter alguém muito experiente do lado do Patrick Queen, que foi o caso do Roquan Smith, foi o caso também do Gerard Ward durante o tempo, você dava a oportunidade do Patrick Queen de explorar a principal potencialidade dele. E aí você simplesmente elevava o talento desse cara dentro daquilo que ele era bom. Quando a gente fala, por exemplo, agora para o outro lado de linha ofensiva, que a linha ofensiva funciona em conjunto, com entrosamento, com sintonia, é por isso que você coloca caras bons, esses caras bons vão puxar quem está do outro lado para executar melhor aquilo que eles podem fazer. Ou pelo menos a cagada do companheiro não vai ser tão evidente, porque tem alguém muito bom do outro lado que pode compensar de alguma outra forma. Então quando você começa a olhar essas peças individuais e soma, você projeta uma capacidade, talento maior do que você olhar simplesmente as peças individuais. É por isso que, para mim, essa contratação do Calais Campbell, de novo, ele não vai ser o cara da defesa. Ele não vai ser o cara da linha defensiva. Ele vai ser alguém que, com a experiência e com a capacidade de produção que ele ainda tem, ele vai puxar o talento de todos esses caras para deixar a linha defensiva muito mais forte. E aí é a hora que as potencialidades, os talentos nos quais os outros são bons, podem começar a aparecer. E é isso, sob a batuta de um coordenador que tem a mentalidade defensiva, ele sabe como trabalhar com esses caras, ele sabe o que ele pode tirar desses caras, ou pelo menos eu assim espero. Eu acho que a gente conseguiu arrumar aí uma configuração muito interessante para esse problema chamado de linha defensiva. E assim espero que aconteça. Então, eu não posso dizer outra coisa a não ser seja muito bem-vindo de volta, Calais Campbell. E aqui eu faço as palavras de um torcedor, e eu não vou lembrar agora quem era, me desculpe. Parece que todo mundo quer se aposentar, quer ser um Baltimore Raven. Aliás, uma coisa que eu preciso dizer, uma coisa que eu preciso destacar, e quem ficou aqui vai receber essa notícia em primeira mão. Primeiro, para quem se pergunta o que aconteceu com o podcast, nosso principal carro-chefe, ele vai voltar sob nova direção, tá bom? Eu vou continuar aqui no YouTube e ali nos cortes que vão pro Instagram, tá?
Agora o podcast, como infelizmente a minha agenda não bate por causa dos meus compromissos do trabalho, ele estará agora sob nova direção, então aguardem novidades, aguardem o que virá aí pro podcast, tá? Mas eu tô citando aqui porque horas antes do anúncio, nós estávamos debatendo, inclusive lá no grupo, né? Eu, Manuela, Rodrigo, Giba, estávamos falando a respeito de quem deveria vir pro Baltimore Ravens para fortalecer justamente, né, essa linha defensiva. Aí citamos alguns nomes e tudo mais, vendo ali os encaixes, o que funcionava, o que não funcionava, quem podia, quem não podia. E aí o João Gabriel Gelli, ele manda a seguinte frase: além de tudo isso, nós sempre torcemos para a volta do Calais Campbell. Jogou, assim, né? Como se não fosse nada. E ali, 1, 2 horas depois, sai a notícia. Então, se você quer ser bem informado do que acontece no Baltimore Ravens, acompanhe o canal da Casa do Corvo, se inscreva lá no Spotify, tá? Acompanhe todas as nossas redes sociais e se você chegou até aqui, quer ajudar a Casa do Corvo a se manter no ar e se tornar ainda maior, eu te convido, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto, tá bom? apoia.se/Casa do Corvo, R$1 só, você já faz uma grande diferença para esse projeto, tá bom? O link tá na descrição aqui do vídeo, dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas e se você estiver se sentindo generoso, se você puder fazer essa colaboração, vem ser torcedor de elite, certo? Se não quiser se comprometer com um apoio mensal recorrente, não tem problema, nossa chave Pix, casadocorvobr@gmail.com, também está na descrição do vídeo. Qualquer quantia com que você puder colaborar já ajuda demais. Ou se você não puder colaborar financeiramente, eu vou reforçar os recados aqui, tá? Se chegou pela primeira vez, se inscreva no canal, tá bom? Clica no sininho aí para não perder as notificações, deixe seu like, compartilha aí pra galera e, é claro, curtiu aí a vinda do Calais Campbell? Comenta aí, tá? Deixe seu recado aí nos comentários, se você gostou, se você não gostou, o que você preferiria, o que você acha que ainda falta para esse time. E é isso, galera. Nós voltamos a qualquer momento. Ah, fica de olho que vai ter vídeo sobre a... Como é que eu posso dizer? A maior fofoca. Não é fofoca, mas... O maior agito que foi aí pós-draft do Baltimore Ravens, que foi aí a contratação do Diego Pavia, tá? A gente vai ter umas coisinhas bacanas para poder debater, para poder discutir, para poder discorrer sobre, tá bom, galera? Então é isso. Um grande abraço e até mais.